Está no ar mais um Capital Humano. Nasceu no Instituto Superior Técnico e hoje tem escritórios em São Paulo, Silicon Valley, Londres e Madrid e prepara-se para entrar no mercado chinês. Deverá ter uma faturação de quase 8 milhões de euros até ao final do ano. Chama-se Gatewitt, é uma empresa tecnológica responsável pela construção de plataformas eletrónicas e contratou recentemente 40 pessoas para um novo centro de competências para responder aos desafios internacionais. Hoje, no Capital Humano, temos o fundador deste negócio de sucesso, chama-se Pedro Vaz Paulo, é o CEO da Gatewitt. Eu ia começar a perguntar, contrataram recentemente 40 pessoas, o que é um caso de sucesso neste momento em que há uma crise tão grande e há um desemprego, nomeadamente 40% dos jovens estão desempregados. Prevêem em 2013 contratar mais gente? Sim, para já, muito obrigado pela esta oportunidade que dá uma vez mais à Gatewitt de estar aqui presente. E sim, o nosso objetivo é que ainda possamos crescer fundamentalmente dependentes, quer mesmo do mercado nacional, onde estamos a apresentar mais soluções, e também a nível internacional. E isso obriga-nos então a poder ter que ainda crescer mais e contratar então também mais pessoas para o nosso centro de competências, que foi inaugurado no início do ano, nas nossas instalações, na Avenida da Liberdade, nos nossos escritórios, pelo Sr. Secretário de Estado da Inovação, que tivemos muito prazer em recebê-lo, e que conseguimos ter este sucesso. Ou seja, anunciámos no início do ano que iríamos então preencher estas 40 novas vagas e chegamos ao final do ano com então novos 40 postos de trabalho criados. E que áreas é que é sobretudo engenheiros? Essas pessoas foram contratadas? São diversas áreas. Claramente nós temos aqui algumas áreas que são comuns para que possamos exportar o nosso serviço, que são soluções tecnológicas, como apresentou e muito bem, e temos então uma necessidade, por um lado, de ter uma forte componente de engenharia, uma forte componente a nível de gestão. Portanto, vamos a muitas universidades de gestão católica e o ISTEC e diversas para que possamos então ter aqui uma componente muito interessante e depois outras também licenciaturas afins que depois possam complementar, desde licenciaturas de marketing ou outras que nós temos necessidade de ter então suporte técnico também especializado e que depois acabamos por também poder ajudar o crescimento destas diversas pessoas dentro da própria empresa. E essas novas contratações deverão ser também nessas áreas, não é? As Exatamente, novas que vão sim. acontecer em 2013. A empresa está a crescer sobretudo no mercado internacional. Tem escritórios já em várias, na lusofonia, mas não só, e preparam-se para entrar no mercado chinês. Mas, portanto, neste momento, pode-me dizer qual é a percentagem de negócio que está já no mercado internacional e em Portugal? Estamos claramente no início e não poderíamos esperar outra coisa, seria um ato diferente se não conseguiríamos analisar e perspectivar o crescimento e a gestão da empresa, se teríamos que ter ainda uma grande percentagem a nível nacional e começar então a investir e criar novos negócios e novas empresas internacionalmente. Portanto, aquilo que nós neste momento já temos uma Gatewitt Brasil, temos uma Gatewitt UK, em Londres, também norte-americana, também está criada, e também espanhola, portanto temos estado a criar várias empresas dentro do grupo então nacional e portanto agora vamos pretender para 2013 ainda poder analisar novas oportunidades de negócio noutros países também para poder crescer. E portanto não estamos só, por um lado, dependentes da lusofonia, temos ido para mercados também extremamente competitivos, como o norte-americano ou o inglês, onde o nosso mercado já está muito mais maduro e o nosso objetivo é que também possamos também aprender e também que possamos evoluir, quer tecnicamente, quer as nossas soluções e também o nosso mercado nacional também tem vindo a crescer. Apesar da crise, tentamos ao máximo enquadrar e analisar que potencialidades é que podemos ter para aumentar o nosso serviço, a nossa qualidade no nosso mercado nacional. E nestas empresas que estão a criar, nomeadamente nos Estados Unidos, contratam pessoas também no mercado internacional? Contratam norte-americanos? Exatamente, sim. É fundamental, não poderia dizer de outra forma. Ou não seja, são só portugueses, não é? Exatamente, não podem ser só portugueses, porque há uma realidade que é, como cá em Portugal também as empresas portuguesas gostam de ter entidades portuguesas a prestar o serviço, acontece em Espanha, acontece no Brasil, acontece na Argentina, em qualquer país. Portanto, temos de ter sempre uma equipa local, que seja local, que conheça bem o mercado, que já esteja adaptada, porque também há aqui uma outra realidade importante, que é a adaptação de nós portugueses noutro país. Portanto, há sempre um esforço de adaptação. E, portanto, a internacionalização, que é uma matéria que tem tanto se falado nos últimos tempos, tem que ser vista na parte prática com muito cuidado. Por um lado, o que é a internacionalização da empresa, e nós falamos com diversas empresas, por exemplo, que não têm as nossas dificuldades, têm outras, como, por exemplo, levar um produto para o Brasil. Nós não temos essa questão física, porque o nosso produto é tecnologia. É uma viagem virtual, quase. Exatamente, pois, é uma viagem virtual. Temos é que ter então bons
recursos humanos. É esse o simples truque, que é também extremamente complicado. Mas o que no caso da Operação Brasil, o mercado brasileiro é um mercado muito complicado, nomeadamente em termos de recepção de mão de obra. A Operação Brasil é dirigida por portugueses? Ou seja, o que nós temos sempre é uma equipa portuguesa que acompanha internacionalmente todas as outras empresas. Todas as outras. E, portanto, que vamos estando e vamos também melhorando todo este processo, vamos aprendendo, e depois temos então equipas locais que depois são então ajudadas, são formadas. Também fazemos ciclos e cada vez mais, e especialmente para 2013, vamos fazer aqui um intercâmbio de culturas. Por exemplo, os Estados Unidos, aquilo que as pessoas que querem é claramente fazer estágio cá, por exemplo, na Europa, e é muito bom trazê-los para cá. E os norte-americanos gostam de vir estagiar na Europa? Mas porquê? Porque acham que é um continente que, apesar de tudo, ainda é uma questão de aprendizagem. Sim, nós também cultural, nós também temos que conseguir levar aquilo que de bom vamos fazendo, especialmente, por exemplo, nesta área em que trabalhamos, que é o e-procurement. Somos um exemplo na União Europeia, porque o governo português adotou as compras eletrónicas. Foi dos primeiros, não é? Sim, foi dos primeiros. Hoje já começam a aparecer outras iniciativas, mas a nossa tem muito valor, em que a Gateway participou também nesse início. Porque toda a administração pública utiliza a vossa plataforma, não é? Sim, portanto, nós somos líderes de mercado, portanto, existem outras plataformas, mas a nossa então é aquela que é utilizada em maioria por parte das grandes entidades. Em clientes exigentes como desde a Anacom, desde as Estradas de Portugal, desde o Banco de Portugal, a Assembleia da República. Todos utilizam então a nossa solução. Plataformas. E o nosso objetivo então é agora conseguir pegar neste produto que é inovador, no qual também temos bastante vanguarda a nível tecnológico, e é interessante verificar que existem muitas empresas tecnológicas portuguesas que são exemplo internacional. Ou seja, é uma área onde nós estamos a marcar pontos. Exatamente, sim. É uma área em que tem vindo a ser feito um esforço a nível de Portugal, de concentração. Temos participado com outras entidades, com outras empresas portuguesas, na divulgação via a ICEP, que também tem nos vindo a ajudar a poder então divulgar os nossos serviços, e tem sido interessante verificar que há um nicho muito interessante de empresas portuguesas e onde a tecnologia em determinados polos, como Aveiro, como em diversas universidades, mesmo no técnico, como o nosso caso, onde foram então o ponto inicial, foram criadas e temos vindo a fazer essa divulgação. Portanto, é extremamente interessante. Temos que acreditar realmente que a marca Portugal é uma marca forte e temos vindo a fazer. E estamos também a conseguir atrair centros de competências para Portugal, não é? Estou a pensar em empresas como o BNP Paribas ou a Vodafone que estão a deslocar centros de competências cá para Portugal. E quando nós comparamos, por exemplo, a Gateway tem estado presente em diversos eventos internacionais, eventos, por exemplo, ligados à parte da cadeia logística, onde depois estão os chefes de aprovisionamento desde a Boeing, ou Coca-Cola ou outros, e temos estado presentes e, portanto, aquilo que se discute neste âmbito, nestes fóruns, quer norte-americano, quer sul-americano ou mesmo europeu, são as questões que também cá em Portugal têm vindo a ser discutidas. Portanto, a gestão de risco... Ou seja, nós estamos alinhados completamente com as discussões internacionais. E tecnologicamente conseguimos apresentar soluções. Por exemplo, nós temos estado presentes já pelo segundo ano consecutivo na CeBIT, portanto, uma feira de tecnologia na Alemanha, e conseguimos verificar que com a nossa apresentação junto são competitivas as vossas soluções. Somos competitivos. Os alemães, quando estão a verificar as nossas soluções, acham interessante, querem experimentar, querem utilizar, e portanto daí que temos tido essa porta de sucesso. E evidentemente agora não basta isso, há uma parte toda ela complicada que é gerir uma operação internacional, porque neste momento mesmo a IDC apresenta esta área de e-procurement como sendo uma área de futuro, uma das áreas tecnológicas do futuro. Onde haverá mais desenvolvimento em termos económicos e mais potencialidade. Sim. Em termos de crescimento. Essa questão da vossa empresa ter um desenho internacional faz com que alguém que entre na empresa tenha que se preparar para uma carreira internacional. Vão ter que, se calhar, que circular por muitas das empresas do vosso universo. O que verificamos é que, a nível de recurso humano, não é fácil. Ou seja, nós somos portugueses, temos cá as nossas raízes e, por muito queiramos, quer não é fácil agora que alguém possa dizer que quer mudar a vida e vir para um país. E deslocar a pessoa e ir para um país. É muito difícil, porque há uma questão logo de inércia cultural, há uma barreira. E o que é que então nós temos? Temos programas rotativos, neste momento, de curtos, intensos, de 1 a 3 meses, onde a pessoa pode estar nos Estados Unidos, e recentemente nós temos um responsável da inovação, que é o Dr. Nuno Balsa, que esteve nos Estados Unidos a fazer nova análise do próprio mercado. Temos uma pessoa também, que é o Oscar, que neste momento está no México, também a fazer essa mesma análise. Temos a Cristina, que está no Brasil, ou seja, temos diversas pessoas que vão estando cada vez mais em diferentes mas estão por períodos curtos. Mas períodos curtos. Que é para bem, em termos da vida pessoal, não ser transtornar tanto a sim, porque senão vida pessoal. verificamos que é sempre um momento mais instável, a pessoa mentalmente tem que estar preparada para se calhar pensar que vai mudar de vida, quando não é esse o objetivo. Portanto, daí que a internacionalização no papel pode ser uma determinada coisa, mas na parte prática temos sempre este tipo de impacto. Portanto, a nossa forma de gerir é então gerir um conjunto de pessoas que podem estar então em vários polos, bem como depois trazer então experiência internacional para cá para dentro, para Portugal,
e conseguir captar aquilo que o cliente norte-americano nos pede, bem como o brasileiro, se bem como o utilizá-lo inglês. noutro mercado, não é? E eventualmente poder utilizar essa resposta noutros mercados. Sim. O professor tem um caso de vida curioso, porque começa no técnico, tira engenharia civil, faz o doutoramento e começa uma carreira académica, mas de repente então lança uma empresa a empresa começa por ser na área da engenharia civil, não é? Correto, sim. Portanto, nós em 98, o professor Fernando Branco lança um projeto dentro do técnico e o próprio grupo da construção, que era construir um portal para os alunos ligado à construção civil. Eu entro como investigador, portanto, começo então a analisar este potencial e então passamos o projeto académico para então um projeto empresarial. E foi esse o percurso. Inicialmente quisemos fazer uma plataforma de compras para o setor da construção, para comprar desde, por exemplo, imagino, desde azulejos, tijolos, desde o canalizador, desde um empreiteiro de cofragens, e começámos a fazer essa ferramenta. Na altura fizemos alguns estudos de mercado para perceber qual é que era a receptividade da utilização da internet. Verificava-se uma coisa engraçada, que nas obras não existia internet, portanto não tinham internet. Não havia rede, não havia. Sim, não existia. As pessoas não tinham computadores e não havia rede. E onde existia internet, nessa altura, era nos projetistas, nos arquitetos, e, portanto, tinha que ser através deles. E foi através deles, e começámos então com um portal de conteúdos técnicos para que a entrada fosse mais fácil. Depois, em 2003, 2004, é que lançamos então uma plataforma de business to business, na altura mais completa do mercado que era a que existia, quer para compras, para orçamentos, para acordos de preço. Um ano a seguir lançamos então a primeira plataforma também independente, já adaptada à nova legislação para o setor público, e a partir daí começamos então a lançar N soluções nacionais e também cada vez mais internacionais, específicas, porque por exemplo, setor público tem a sua legislação própria, podemos tentar utilizar a nossa, mas nunca é a mesma coisa, então, portanto, podemos também fazer variações, e daí que este percurso de engenharia civil ainda se mantém, portanto, ainda sou docente e com muito gosto no Instituto Superior Técnico, portanto, tenho vindo a fazer a minha carreira académica, portanto, fiz o mestrado, fiz o doutoramento, no qual dou aulas, no qual tenho que orientar teses, e depois, em paralelo, existe essa atividade empresarial. De qualquer forma, o técnico é considerado uma das instituições, e temos outros casos, como o exemplo da Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, onde há de facto muita transformação, há criação de tecnologia, portanto, criação de spin-offs, mas no ensino superior português não há muito essa tradição, há alguma dificuldade. Que se calhar na engenharia não tanto, mas há alguma resistência por parte dos docentes e mesmo dos alunos em empreender e lançar as suas empresas. Na sua opinião, quais são os principais obstáculos e o que é que deveria ser feito para tornar isto mais fácil? Por um lado, há uma questão cultural global em que, por exemplo, nós nos Estados Unidos conseguimos patrocinar uma cadeira, a Gateway consegue patrocinar uma cadeira e ficar com o nome Gateway. Cá há uma barreira cultural imensa a esse aspecto. Desde já ter um naming para uma sala já é difícil. Já algumas universidades já com uma tendência mais internacional que já se adaptam, mas há esta questão de financiamento e da ligação de mercado com a investigação. De qualquer forma, já o técnico nos últimos anos e os presidentes têm vindo a querer ter essa política de incentivo e de passar um conjunto de investigações à prática. Até o próprio técnico neste momento já criou um fundo de capital de risco para financiar essas ideias, tem vindo a motivar, criou já há alguns anos atrás a marca Spin-Off, em que nós somos uma spin-off, ou seja, somos uma empresa criada dentro do técnico, portanto em que se verifica que é importante, ou seja, não é só importante o registro de uma patente, que muitas vezes a patente pode ser só um modelo passível de ser comercializado. E o técnico é a escola portuguesa, o ensino superior, onde há o maior registro de patentes, mas isso não quer dizer que seja logo transformado em tecnologia, sim, não é? Ou seja, ou seja, a passagem da patente, que é um papel depois para a prática e para um produto que tenha equilíbrio financeiro, é distinto. É o objetivo do técnico também fomentar. Nós, por exemplo, temos uma cadeira interessante que mesmo dentro da engenharia civil motivamos os alunos a criar uma empresa, a serem empreendedores. Isso é bom, porque na engenharia civil agora há muito desemprego, não é? Exatamente, sim. E internamente, onde o próprio professor Fernando Branco tem também trabalhado no sentido de nos motivar a nós, também docentes, a pensar noutras alternativas para a engenharia civil, porque é de todo importante. E só para dizer que nessa cadeira onde também eles são motivados a fazer esse empreendedorismo, ou deriva muitas vezes depois numa tese, também para poder analisar, ou temos também tido alguns casos de sucesso em que recentemente... São criadas empresas mesmo. São criadas, ou até um grupo de alunos meu que apresentou depois o projeto dentro do programa da EDP e que até chegou ao top 5 final. Portanto, tentamos ao máximo fazer, há muito por caminhar, e quando falava há pouco em obstáculos, um deles é que, por exemplo, eu e todos os meus colegas como docentes não somos avaliados por criar postos de trabalho.
Portanto, Ou seja, a o carreira posto de docente trabalho, não beneficia... nada, não em termos de avaliação, portanto, eu poder criar, ou a empresa que posso sugerir criar 0 postos de trabalho ou 100 para a sociedade, Portanto, é nula. será Tem que criar urgente artigos. alterar... Artigos é que é a Ou parte seja, importante. mas não é urgente alterar a carreira docente e a forma de estimular, de alguma forma, os professores a serem mais empreendedores e criarem Sim, empresas. acho que havia uma ligação muito maior entre a universidade e o mercado. Professor, muito obrigado por ter vindo Obrigado, ao Capital muito Humano. obrigado. O professor Pedro Vaz Pal, ele que é CEO da Gateway, uma empresa tecnológica que contratou recentemente 40 pessoas e deverá chegar a uma faturação de 8 milhões de euros este ano. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego todas as segundas-feiras no Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.